Então, é um pouco do que eu queria te falar sobre, por exemplo, dentro do vegetarianismo. O vegetariano que não é saudável e o saudável. Exato, né? Então, dá para olhar dentro dos vegetarianos quem consome muito mais ultraprocessados, quem abre mais pacote. Né? Então tem o vegetariano que vive de abrir pacotes, né? E tem o vegetariano que vive da feira. São vegetarianos completamente diferentes, né? Abrir pacote, você fala dos ultraprocessados, para consumo calórico, para compensar a você não ter uma refeição, entre aspas, pesada com carne, etc. Você acaba comendo muito processado. Exato. Então vai... Muito doce, muito... Exato, tal, né? Então, se você for em lojas naturais e ver aqueles biscoitos, né, que são ditos mais naturais e tal, se você comparar rótulo, quase não tem diferença em composição nutricional com um biscoito de supermercado normal, Caramba. frequentemente, tá? Então tem que tomar um certo cuidado para não... Ruffles, né? Quase a mesma coisa. Um negresco, né? Uma bolacha Maria. Tem que tomar cuidado só de dar uma comparada para ver se realmente você está ganhando com esse alimento vegetariano. E outra coisa... Tem alguns que ganham mesmo, tem alguns que são melhores, mas você tem como ser enganado nessa história também. E outra coisa que eu acho você tocou no assunto de jejum intermitente, no estudo das zonas azuis, ou seja, de altas concentrações de longevos do planeta, um dos locais prega a jejum. Então, é verdade. Isso é interessante. Agora, o que a Sumika falou, uma coisa importante, assim, o vegetariano ele tem que estar com a cabeça no lugar. Porque se você está ruim mentalmente, você vai consumir antidepressivo que se chama doce. E pra caramba. Vos fala, né? Um exemplo aqui na pandemia, a gente trabalhou muito na pandemia e era um trabalho duro. A gente muitas vezes tinha que fazer exame de morte encefálica para ver se estava ou não estava, para abrir protocolo, para vir outro que já estava na fila da UTI. Então, para a gente, isso... Eu comecei a comer doce que não... Entendeu? Ou seja, se você não tiver equilibrado, você vai atrás da fonte de carboidrato errada, né? Claro. Mas a gente modula muito o nosso apetite. A gente acha que a escolha alimentar é uma coisa 100% cerebral, né? A gente tem essa crença que a gente escolhe o alimento com o nosso cérebro. E é uma mentira, né? A gente escolhe comida hormonalmente também, né? Por ciclo circadiano, né? Então, às vezes a gente se cobra, né? Puxa, preciso parar de comer doce, né? Mas, de repente, você acabou de trocar de turno. Você era um cara que trabalhava, né? Nós, como médicos, trabalhamos de dia, agora você dá 2 plantões noturnos por noite, né? Isso muda todo o ciclo circadiano, né? Muda a termorregulação, muda endotélio, e uma das coisas que muda é cortisol, né? E entre elas, o que acontece? Trabalhadores noturnos, por exemplo, são 6 quilos mais pesados do que os diurnos. Né? Então, normalmente o consumo calórico é maior. Dar plantão à noite te deixa mais obeso, não tem jeito. Então, transloca isso, por exemplo, para níveis de estresse, né? Então, são outras coisas que modulam a gente, né? E sem falar de plantão, a privação de sono, né? Qualidade de sono ruim. Modula nossas escolhas alimentares também, né? Então, e o que a pandemia representou foi um trator na vida de muita gente, né? Então, essa mudança comportamental, se você comeu mais doce, às vezes é um mecanismo de defesa para que você, né, se sobrevivesse a tantas demandas. Tem energia, né? Exato. Não é só energia, né? Mas a dopamina que ela dá e tal. Serotonina. Né? Exatamente. Então tem essa questão das escolhas alimentares. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu estava num hospital e me chamavam no outro, assim, tipo 8 da noite. Você está no fim do dia. Aí eu lembrava, tem uma sala lá dos médicos que tem um bowl de ouro branco.
Aí eu ia primeiro na sala, comia 4 ouro branco, tomava uma Coca Zero, ia feliz fazer o exame. Aí você chegava tinindo lá, às Chegava 9 da ali, noite. Às 9, é. às 10, às 11, e conforto médico, né? E às vezes você precisa de alguma coisa para dar um up aqui para você fazer. Então, mudou totalmente o meu comportamento alimentar, a pandemia. Foi uma coisa doida. Então você sentiu na pele, né? O tanto que é biológico, né? Muitas vezes a escolha muito importante alimentar, né? sabermos que o comportamento alimentar ele é influenciado por diversos fatores. Isso aí, esse assunto ele gosta, estudou por diversos fatores. Então nós não podemos esquecer que a escolha do que comer não é somente racional, como a Sumika estava querendo dizer. A escolha dos alimentos ela é influenciada ou seja, o comportamento alimentar ele é influenciado por ciclo sono-vigília, ou seja, a questão do sono, até que a privação de sono ou sono de má qualidade, não dormir direito, faz com que as pessoas podem um dos fatores para obesidade, um dos fatores de risco para obesidade. Bom, e não somente isso, o fato do humor da pessoa, ou seja, dos problemas psíquicos, psiquiátricos, né? O humor da pessoa, ansiedade, depressão, também influencia a questão da busca do alimento, a questão de comer, do comportamento alimentar. Nós sabemos que ansiedade faz as pessoas comerem muito, né? E principalmente porque nós acabamos buscando tipos de comida que nos acalma. E quais são os tipos de comida que nos acalma? Se quiser eu te dou a lista aqui, completa. Chocolate, açúcar, ou seja, as coisas altamente calóricas nos confortam a mente, né? E infelizmente fazem engordar. Eu costumo brincar, chocolate e Coca Zero é o cigarro da gente, né? É um cigarro. Você para e come, você fecha o olho, né, para suprimir um estímulo e para sentir melhor o gosto do chocolate, né? E aí vai, né? Então, além da questão do sono, ou seja, do comportamento do sono, além do comportamento no sentido de humor, alegria, depressão, ansiedade, nós não podemos esquecer que atividade física é um processo que modula o comportamento alimentar, né? Então, por quê? Porque a atividade física modula o sono, a atividade física modula a questão de ansiedade e depressão, a atividade física modula a questão de vontade de comer, mais vontade ou menos vontade de comer. Então, atividade física nós devemos ficar muito atentos. Um quarto fator que muitas vezes a gente não leva em consideração, mas que nós médicos levamos, é as substâncias que entram no nosso corpo, ou seja, medicamentos. Dependendo do medicamento que nós prescrevemos para o paciente pode mudar o comportamento alimentar, mudar o padrão metabólico do corpo, dependendo do medicamento, e o paciente pode desde emagrecer até engordar, né? Então, até ganhar peso, né? Então, ou seja, as substâncias que entram no nosso corpo acabam modulando também a questão do peso e comportamento alimentar, né? Então, esses são os principais assim, fatores, né, que alteram o comportamento alimentar e presença de doença crônica no organismo. Por exemplo, aquela criança que está sempre magrinha, não quer comer tal, de repente a gente investiga, está com anemia, está com... O idoso a mesma coisa, de repente está com uma doença crônica em que faz com que a pessoa perca o apetite, por exemplo, né? E por isso que aquelas pessoas que seja porque querem comer muito, seja porque querem comer pouco, não querem comer nada, devem passar por uma avaliação médica para nós procurarmos se está com alguma doença ou não.